Diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Graças a Deus, podemos assentar, irmãos. Muito obrigado pela reverência à palavra do Senhor. Nós temos lido aqui um trecho na Bíblia Sagrada, onde o profeta Zacarias, em uma das suas visões, ele fala sobre dia dos humildes começos, e fala que alguém despreza. O que me chama a atenção nesse versículo, irmãos, é que tudo na vida tem um começo. Tudo na vida tem um começo, inclusive um casamento, não é verdade? Você hoje vê a sua esposa, vê os seus filhos, aí você lembra que tudo começou com um simples olhar, não é? Para hoje está afirmado esse casamento, um simples começo. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque quando nós vemos e damos valor aos inícios, aos começos humildes, e entramos pelo caminho da humildade, Deus nos abençoa, Deus nos dá graça, Deus nos prospera. Eu louvo a Deus, irmãos, pela minha vida, para hoje estar aqui nesse país, anunciando a palavra do Senhor para vocês. Eu preguei muito no Brasil, e o Senhor permitiu, eu quero continuar pregando aqui no Brasil, ou aonde o Senhor me mandar. Irmãos, eu saía tanto, que eu tinha um schedule. Eu ficava um domingo na igreja, o outro podia sair. Um domingo na igreja, o outro podia sair. Mas um dia, irmãos, saiu do schedule, e era justamente um dia de festa da mocidade. E eu disse para o pastor Vicente na casa dele, irmão, porque sempre avisei os meus superiores que eu ia sair. Eu disse para ele: pastor, hoje eu vou sair, eu vou ajudar os irmãos lá na igreja de Coronel Fabriciano. Ele disse: tá bom, graças a Deus. E era a semana da festa, e depois de uma manhã de avivamento abençoado, irmão, nós iríamos sair à noite, ficamos na manhã de avivamento, depois de Deus ter abençoado poderosamente aquele trabalho. Na hora do almoço, irmão, estava o pregador da festa, a cantora da festa, sentado na mesa, os obreiros, tudo da igreja. Eu estava ali feliz demais da vida. O pastor Vicente olha para mim e diz: tu está saindo demais. Vê se fica mais quieto na igreja. E eu estava com medo, irmãos. A comida parece que dá um entalo aqui na garganta, não é verdade? Era o pastor, irmãos, era o meu superior que estava falando comigo. E o pregador, irmãos, olhou aquilo e: meu Deus do céu. A cantora nós já conhecíamos de outras ocasiões, de outros trabalhos. E a minha esposa estava do meu lado, ela diz assim: aí, bem, é um negócio estreitando. Aleluia. Eu fiquei calado, irmão. Eu disse: o senhor está certo, pastor. Irmãos, eu acabei de comer, e naquele dia, depois que acabou, eu chamei ele no canto e disse: pastor, a partir de hoje, eu quero pedir ao senhor perdão, mas a partir de hoje eu não aceito nenhuma mais agenda a não ser vinda do Senhor. E ele falou: tá certo. Irmãos, depois desse dia, irmãos, eu tinha que contar os domingos que ficava na igreja. Foi todo domingo o pastor Vicente mandava eu sair. Quando estamos debaixo, irmãos, da obediência, Deus abençoa. Mas sabe por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Porque não começou assim. Eu estou aprendendo a pregar. Mas eu lembro da primeira vez que eu ganhei a oportunidade, irmão, numa igreja pequenininha lá de Bom Sucesso, lá da nossa região, lá de Ipatinga, Santana do Paraíso, lá das Minas Gerais. Irmãos, era um culto humilde, os crentes eram humildes, pastor, era a roça. E eu era, irmãos, ainda novo convertido, porque você quando
na adolescência, você não sabe se está na igreja, não sabe se está no mundo. Aí, irmãos, aos 15 anos eu cacei modo de ficar firme aos pés do Senhor Jesus. E o pastor, irmãos, dirigente da congregação, me chamou para levar um jovem lá, e nós fomos, irmão. Aí me deu oportunidade, pastor. Eu lembro, irmão, que eu abri a Bíblia no livro, irmão, do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 41, e diz assim: quem é esse que até o vento e os mares te obedecem? Foram apenas 6 minutos de mensagem, irmãos. Gaguejei, irmão, para lá. O microfone ficava, irmão, na minha mão. Mas esse dia, irmão, não saiu da minha mente, porque o irmãozinho humilde do ciclo de oração disse: olha, meu filho, Deus me mostrou você no meio de muitos homens grandes, no meio de muitos públicos. Olha, tu vai andar de avião, irmãos. Eu nunca sabia, irmãos, aleluia. Eu tinha medo de andar de avião, irmãos. E olha, irmão, nós estamos hoje nos Estados Unidos da América, na Assembleia de Deus Fellowship Madureira, na cidade de Everett, anunciando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Quando nós somos fiéis, irmãos, nos inícios humildes, não despreza a sua vida, não despreza o dom que Deus te deu. Seja fiel nesse pouco, porque Deus vai te colocar no muito. Estamos num dia, irmãos, num culto de libertação, e é hora que nós olharmos para nós mesmos, porque o ser humano tem a tendência, irmão, de cobiçar coisas grandes, mas não sabe começar de baixo. Ele quer andar no carro mais caro do mundo, mas quando Deus abre a porta para ele ter um carro mais simples, ele tem vergonha. E hoje eu convido nesta noite a você se livrar disso. Eu convido você nesta noite a dar valor às coisas humildes, aos pequenos, às coisas de início humilde. Tu lembra, pastor Mananis, a primeira vez que o senhor pregou? Tu lembra, obreiro do Senhor, irmão missionário, tu lembra o dia, o primeiro culto que a senhora dirigiu? Aleluia. Irmãos, quem despreza as coisas, os dias dos inícios humildes, ele por certo não atenderia ou não terminaria de ouvir o sermão do profeta Isaías, quando ele começa a pregar no seu capítulo 53 do livro. Ele começa a dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação, ou quem se manifestou o braço forte do Senhor? Aleluia. Ele começa a dizer, irmãos, que ele viu, aleluia, o Salvador do mundo. E as pessoas começam a ficar brindadas, irmãos, atento para aquilo que o profeta estava dizendo. Eu tenho por mim, irmãos, que na vida do homem de Isaías se aparece como um telão, como esse que está na nossa frente, o sofrimento de Jesus. E quem sabe as pessoas pediam para ele descrever como que ele nos salvou. E ele começa a dizer assim: ele foi subindo como um renovo, como uma raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, nenhuma beleza havia nele para que nós o desejássemos. Aleluia. O que é ouvir uma coisa dessa, irmão? A pessoa passa a vida inteira esperando a salvação, e quando o homem tem uma visão da salvação, ele começa assim o seu sermão. Ele continua a dizer que ele era desprezado, era o mais indigno entre os homens, homem experimentado no trabalho, era o tipo de um homem que os homens não davam valor algum. Por certo, irmãos, nesta hora, aqueles que não dão valor às coisas humildes já iam embora. E ele continua a dizer ainda: nós o reputamos como aflito de Deus. É a maior verdade que nós vemos
terminaria de ouvir aquele sermão. Mas a Bíblia nos fala, irmão, que ele continua a dizer assim: mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. E para, irmãos, aleluia, repreender todo o inferno, todo o diabo e todo o demônio cair por terra. Aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Era humilde, era um começo humilde, mas, irmãos, a Bíblia nos fala que isso já estava marcado desde a fundação do mundo. Desde a fundação dos tempos, Deus já tinha preparado o escape para o homem. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: atrás desse início, irmãos, humilde, há a poderosa presença de Deus, a glória de Deus. Ainda antes de você nascer, Deus já te conhecia. Despreza os inícios humildes. As pessoas olham, irmão, para você, ou a pessoa olha para a igreja, 10 anos. Só Deus sabe como foi o começo dessa igreja. Nós nos titulamos Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal do planeta. Tu já imaginou como foi começar essa igreja, irmão? Era humilde. Primeiro que os homens, irmão, foram para o Brasil pregar a palavra de Deus, irmãos, e o Espírito Santo começou a batizar a gente. O pastor chega e exclui todo mundo, o povo sem ir aonde congregar, irmão. Aparece o irmão para pastor, irmãos, nós não podemos deixar de congregar, não vamos congregar na minha casa. Para onde você está sentado aqui nesta noite, pessoas deram valor, irmãos, às coisas humildes. Nessa noite Deus manda lhe dizer: dá valor às coisas humildes, porque Ele é Deus, irmão, de coisas, aleluia, simples. Ele usa coisas que não são para confundir as que são. Deus não precisa do seu status para Ele usar você. Deus precisa que você seja humilde. Deus não conta com o seu alto grau de conhecimento secular. Deus conta com o grau, irmão, de santidade que você tem nesta noite. Deus conta ao ponto, até o tanto que você queira pagar, ter a sua bênção, porque todos nós estamos aqui e estamos procurando algo. Quem despreza a coisa humilde, irmão, era como o irmão de Davi, o irmão de Eliabe. Era um homem sem visão. A Bíblia nos fala, irmão, que Jessé manda chamar Davi na época que Israel estava em guerra. Davi estava cuidando das ovelhas. Chama Davi e diz: Davi, eu estou preocupado com seus irmãos estão na guerra. Ninguém traz notícia nem nada. Por favor, pega o jumento, pega queijo, pega pão e leva para os seus irmãos e traga notícia deles. A Bíblia nos fala, irmãos, que Davi, ele foi ao rebanho, pegou o moço, colocou ele para cuidar do rebanho, pegou o jumento e foi, irmão, para Socó. Era onde estava, irmão, travada a batalha, Israel e Filisteus. Davi vai chegando, irmão, naquele vale. Estava na